tem um momento fatídico também que Moisés vai cometer um equívoco. Quando o povo, de novo, nas muitas, falar, Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui, a gente quer voltar. E Moisés então perdeu a paciência. Deu uma boa de uma xingada, pegou o cajado e Deus falou com ele assim, Moisés, fala à rocha que eu vou dar água pro povo. Fala à rocha. Só que Moisés pegou o cajado e bateu 2 vezes na rocha. Aí começou a sair água. Aí o povo bebeu feliz. E Moisés esqueceu por um pouco aquele momento ali. Deus tinha falado para Moisés na frente de todo mundo. Moisés, fala à rocha. E Moisés feriu a rocha. Golpeou a rocha com o cajado. Quando estava no finalzinho da vida de Moisés, Deus falou com Moisés assim, Moisés, sobe no monte Nebo ou Pisga, que é o mesmo monte, que eu quero te mostrar uma coisa de lá. Aí o interessante é que, eu vou ilustrar aqui, vocês vão entender. Essa garrafa aqui representa o monte Pisga. Não sei se a câmera tá pegando bem aí, só a pessoa... esse aqui é o Monte Pisga, onde Deus mandou Moisés subir. Aqui tudo é a região da Jordânia atual, onde o povo estava acampado. Aqui é o deserto, aqui é o monte. Do lado de cá, onde eu vou colocar essa tampinha aqui, fica Jericó. Entre Jericó e o Pisga, tem o Rio Jordão. Hoje, do lado de cá é a Jordânia, do lado de cá é Israel. Quando você sobe no alto do Monte Pisga, dá para você contemplar todo o reino de Israel. O deserto do Negev, deserto da Judeia, do Arabá. Você contempla Jericó, as palmeiras, a Cisjordânia. E se tiver um dia sem muita neblina, você vê com nitidez o Mar Morto e ainda os telhadinhos de Jerusalém, os vidros brilhantes de Jerusalém. Dá para ver tudo daqui. Aí Deus levou Moisés até o alto do monte. Falou assim, Moisés, contempla toda essa cidade. Moisés, uau, essa terra toda vai ser a nossa terra, o Senhor vai ser. Tudo isso eu vou dar para vocês. Moisés ficou no alto do monte assim contemplando. Mas aí Deus quebrou a perna de Moisés. Falou assim, Moisés, só tem um problema. Você não vai subir. Ele falou, mas Senhor, você não vai subir a terra prometida. Mas por que, Senhor? Lembra aquela vez lá, quando eu falei com você para falar à rocha e você feriu a rocha? Sim, Senhor. Pois é, você me desonrou. Por causa disso, você não entrará na terra prometida. Essa passagem está em Deuteronômio, capítulo 32, que diz assim, verso 48. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo, suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo. Lembra que eu falei? O monte Nebo, Pisga, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó. A tampinha aqui da garrafa. Você vai subir ao monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Kadesh, no deserto de Zim, pois não me santificaram por meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Caraca, não foi uma punição muito pesada pra ele, não? Porque, todo rolê. mundo pensa assim. Foi uma posição muito pesada mesmo. Tipo assim, ele dedicou praticamente a vida inteira dele. Aguentando tudo e agora por causa de uma falha. Claro, se a gente comeu alguns anos aí, ele tem aproximadamente o que é? 120 anos? É 120 anos para quase. Olha, olhando pela perspectiva ocidental hoje, que é tudo na base do vamos conversar, vamos dialogar, realmente parece que Deus foi muito duro. Mas você sabe que há erros que eles podem custar uma grande vida, uma grande quantidade de vidas. Lá no NASP, onde eu dou aula, nós temos o curso de engenharia. E um dia um professor estava contando que uma mãe de aluna do curso de engenharia estava lá reclamando porque o professor deu que o professor deu 0 numa questão da prova e por ter dado 0, a menina não conseguiu nota suficiente para passar e ficou de DP. Se ele tivesse dado pelo menos meio certo, ela passaria. Aí a mãe foi lá reclamar. E foi muito brava, e aquela coisa toda e tal. E ele escutou a mãe reclamando. Isso não é justo com minha filha. Veja bem, eu trouxe a prova dela aqui, ó. Eu trouxe a prova dela. Você podia ter dado pelo menos meio certo, ok? Ela errou por causa de meio centímetro. Aqui, parece que a conta dava 5,5 centímetros. Ela colocou 5 centímetros. Aí ele falou assim, mãe, deixa eu explicar pra senhora uma coisa. Em primeiro lugar, sua filha já tem 20 anos de idade. Já é estranho que a senhora tenha que vir à faculdade ainda pra brigar por ela. Ela não tá mais no ensino médio, ela tá na faculdade. Já me causa estranheza isso. Mas por que eu não dei meio ponto pra sua filha? Lembra aquele acidente que teve na ciclovia do Rio de Janeiro? Lembro. Sabe que o engenheiro errou por meio cálculo ali? Já pensou se eu desse meio certo pra ela? Em cálculos de engenharia, você não pode se dar o luxo de errar por meio e ganhar meio certo. Eu vou dar uma outra ilustração.
Se eu chego no aeroporto, eu sou um supervisor, vou de surpresa. E quando eu entro no aeroporto, eu vejo no banheiro o faxineiro dormindo, escorado assim na vassoura, e o banheiro sujo, sem limpar. Eu vou dar uma bronca no faxineiro e vou mandar ele limpar aquele banheiro na hora. E no máximo vou dar uma advertência pra ele. Aí depois que eu dei a bronca e a advertência no faxineiro que estava cochilando, eu subo as escadas e vou pra torre de controle. Quando eu chego na torre de controle, eu vejo o controlador de voo cochilando em cima da mesa. Eu vou dar uma advertência? Não, vai demitir. Não, cara, mano, o cara ia embora, tá doido? Mas os dois estavam dormindo. Eu não fui muito duro? Os dois Entendi. estavam dormindo. Não é que eu fui muito duro. Pela consequência A que aquilo ia gerar. consequência. O cochilo do faxineiro traria um banheiro sujo. O cochilo do controlador de voo podia dar um acidente que ia aéreo gigantesco. Moisés era líder. Líder não pode errar. Se a gente parar a pensar, tipo assim, pô, o meu erro pode arrecadar em, sei lá, a perda de R$1 milhão, 2, 3 milhões de reais. O erro do Thiago pode acabar com esse negócio da noite pro dia. E quando fala acabar esse negócio da noite pro dia, um monte de gente que fez... 500 famílias vão pra rua. Exatamente. Que comprou o carro e tá pagando, contando com o salário daqui, vai ter que devolver o carro pro banco. Você entendeu? Vai perder o financiamento. Ou seja, líder não pode se dar o luxo de errar. Então Moisés era líder. Por isso que Deus jogou duro com ele. Pô, o cara só ter escutado direitinho, né? E aí ele Deus, morre cara. justamente no monte. Ele morre na hora lá? Morre. Deus o sepulta. Aí Na diz que hora? Aham. Moisés dá uma bênção. Aí aqui eu falo no capítulo 30. Não na hora imediatamente. Ah, tá. Ele voltou pro povo, deu uma bênção no povo, colocou Josué pra substituí-lo. Tocaia, né? Aí depois no verso 34 fala: então Moisés, depois que ele recebeu essa incumbência de Deus, desceu, colocou um substituto no lugar dele. Aí depois de alguns dias, diz o capítulo 34 de Deuteronômio, então Moisés subiu das campinas do Moabe ao Monte Nebo, no alto do Monte Pisga. Por que chama Pisga e Nebo? Nebo, na verdade, é a região. Pisga é o monte. É igual Sinai, é a região. Monte é o... O Monte Horebe é chamado também de Monte Sinai. Na verdade, o nome do monte é Horebe. Mas como ele fica na península do Sinai, a gente fala Monte Sinai. Sim. A região é Nebo. Como o Monte Pisga fica na região do Nebo, fala também Monte Nebo, tá bom? Tá bom. Moisés subiu e ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Lembra que eu falei que vocês dá pra ver tudo, Sim. né? E o Senhor disse, essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, mas você não vai entrar. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Por que Deus não deixou ninguém saber o lugar da sepultura de Moisés? Ele foi enterrado com o cajado dele? Provavelmente. Cajado poderoso. Ia virar lugar de peregrinação, de idolatria. Sim. Faz sentido. Lembra que vocês começaram, a gente começou a falar assim, pô, o cara mais importante, imagina esse cara mais importante. Sim. Ia até uma loja de chaveiro lá Nossa, no dia seguinte, né? Até mesmo, Souvenir. por exemplo, o rei Davi em Israel, a galera vai lá pra orar no túmulo dele lá. Agora olha que interessante, uma analogia teológica. Do lado de cá, lembra que tá Jericó? Do lado de cá tem um outro monte, o monte mais alto do deserto da Judéia. A Bíblia fala que Jesus foi tentado 40 dias, corrigindo, no deserto da Judéia. E no final da sua tentação, diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha que interessante. O monte muito alto que fica no deserto da Judéia, ele está em paralelo com o Monte Pisga. Sim. No Monte Pisga, Deus levou Moisés até o alto do monte e mostrou para Moisés toda a terra prometida. Mas Moisés não vai entrar. O diabo leva Jesus para o alto do monte e também mostra para Jesus toda a terra, todos os reinos do mundo e a glória deles. Com o intuito de fazer ele não entrar também. Exatamente. Só que olha que interessante. O diabo, aqui Moisés não entra mesmo adorando a Deus. E o diabo fala assim, eu sou melhor do que Deus, Jesus. Me adore que eu vou te dar tudo isso. Eu vou ser melhor do que Deus. Depois de tudo que Moisés passou, Deus não deixou Moisés entrar na terra. Eu sou melhor do que Deus. Se você me adorar só uma vez, eu te devolvo tudo. Então quando Jesus fala, vai Satanás, porque somente a Deus você deve honrar e adorar, estava tendo aqui um paralelo com a história de Moisés.